27 de agosto de 2021. Continuando aqui os nossos estudos, né? Então nós estamos na parte 2 do livro, do capítulo 9, tá? Parte 2 do capítulo 9. No livro, estamos no capítulo 9. Realização espiritual de Joe Goldsmith. Volto a dizer, né? Tradução de Natanael Almeida. Muito obrigado, Natan, por este trabalho. E uma questão, pessoal, assim. O professor Hélio Couto, em seus ensinamentos, a gente tem que pegar aqui um exemplo top da pessoa que atravessou o oceano, foi lá e buscou através da sua ferramenta, através de estudos que ele obteve. Joel foi a mesma história. Joel estudou tudo, participou de ciência cristã para trazer para nós o caminho infinito. O professor Hélio Couto estudou tudo, inclusive Joel, para nos trazermos a ressonância harmônica e assim por diante. Cada um de nós aqui temos a total responsabilidade que através desses estudos espirituais, nós, pela intuição, pela ação divina em nós trazemos um trabalho para a humanidade, utilizando todos esses estudos. Certo, gente? E como nós, não existe diferença, né? Nós temos o nosso trabalho, sim, que nós vamos retomar, e nós estamos trabalhando aqui neste canal para o entendimento, e nós vamos retomar o nosso trabalho, que é que vai mudar de nome, era a alquimia da unidade, e vai passar a ser consciência infinita. Bom, tratando deste contexto, nós trazemos a questão do ego, né? Quem é o ego? O meu ego, então, são duas pessoas diferentes de mim. O meu ego não é o que o Roberto é. Não, o meu ego é o Roberto, CPF, RG, tá. Mas o meu ego pensa assim, o meu ego tem que ser acalmado. Não, gente. Tirem isto de suas cabeças. Isso não existe. O ego é a própria pessoa. É a própria individualidade. Enquanto vocês acharem, transportarem responsabilidade para a questão humana ela sempre vai ter uma fuga, tá? Luta ou fuga, cérebro reptiliano. Sempre nós vamos ter a questão de luta ou fuga. Então o ego é nós, é o Roberto, é fulano de tal. É isso aqui que constitui, é o ego, é a nossa individualidade. Porém, o que precisamos fazer para transcendermos esta persona, esta individualidade? Que é soltar o próprio mundo, soltar as aparências, soltar tudo. Então, a partir do momento que esse ego ele começa a soltar, ou seja, ele começa a trilhar um caminho para se unir à centelha divina, isso chama-se o alter ego ou superego. Certo? Então, quando o superego ele faz parte da centelha, ele está a favor da centelha e ele está fazendo de tudo para entender, para se habituar com o seu novo conceito de vida. Porém, as pessoas digam assim, pode decorar, pode entender intelectualmente tudo sobre Joel, sobre os escritos espirituais, que não adianta. Por que não adianta? Aqui a gente faz um questionamento aqui. Essas pessoas que falam que não adianta é mentira. Ou não é uma mentira, porque não existe uma mentira ou uma verdade no universo, eu já disse isso, gente. A verdade e a mentira não existe. Existe uma incerteza no universo. Físico, Heisenberg, né? Então, existe o período da incerteza de Heisenberg. Então não existe o certo ou errado, o falso ou não falso. Existe que é um raciocínio, uma dedução. Raciocínio dedutivo. O que acontece aqui? A pessoa que entende esses conceitos, começa a entender intelectualmente, ela não existe outra saída para essa pessoa se não se aprofundar mais nos estudos. E quando essa pessoa se aprofunda mais nos estudos, que é a partir do intelectual, quando você começa a entender, quando você começa a observar e começa a colocar isso em evidência na sua vida, ou seja, começa a desacreditar que tudo aquilo que você aprendeu não é a realidade dos fatos. Por isso que o princípio da incerteza é muito forte, porque não é a realidade dos fatos e nunca houve uma verdade absoluta. Então, a partir do momento o intelectual ele vai penetrando na sua consciência. Por quê? Porque o intelectual ele vai
forçando a você criar um novo hábito de ler, de estudar, de compartilhar os ensinamentos. E aí você vai ficando mais afiado, mais afiado, mais afiado, mais afiado, até que essa verdade ela penetra em sua consciência e se une ao coração, porque é o sentimento, você começa a ter uma certeza interior, você começa a ter uma atitude de certeza e você fica astuto. Foi como Jesus dialogou com Pilatos: você não teria poder sobre mim se não fosse te dado do alto. Pois eu e o Pai somos um, porque ele entendeu como que funciona o universo. Joel: eu tô doente. Beleza? Pode dormir que você já está curada. Desliga o telefone. Ele não ficava perguntando o que era doença, o que é isso, o que é aquilo. Não. Ele entendeu como que funciona e aí ele criou essa certeza absoluta. Não é o versículo que é o primeiro versículo da semana que diz assim: confia no Senhor com todo o seu coração? Essa confiança em todo o nosso coração se dá a partir do intelecto, meus irmãos. Não pensem vocês que se vocês não estudarem, se nós não estudarmos a fundo isso aqui, a gente não muda o nosso paradigma. É difícil mudar o paradigma estudando e é difícil mudar o paradigma praticando, porque no início é uma luta em glória. Tá ok, gente? Então assim, o intelecto ele ajuda muito no princípio isso aqui. Tá? Por quê? Porque nós estamos desconstruindo um castelo que foi construído sobre areia. Nós estamos construindo agora sobre a rocha da palavra. Tá? Então nós vamos para o nosso subtítulo do capítulo 9, parte 2. Reconheça qualquer problema como anticristo. Há outro termo é igualmente eficaz no trabalho de cura, que é o anticristo. Quando confrontado com qualquer problema, reconheça-o como anticristo. Em outras palavras, esse mal não é dirigido a você, ele é dirigido ao Cristo de você. Ninguém desgosta ou odeia você o suficiente para querer deixá-lo doente ou causar-lhe a morte. Mas esta má prática universal, se tivesse inteligência suficiente, tentaria acabar com a sua cristandade. O que Joel está passando aqui, gente, neste parágrafo, no primeiro parágrafo deste subtítulo aqui: reconheça qualquer problema como anticristo. Aí o nosso tradutor, né, Natanael Almeida, ele coloca ali em negrito, tá, na parte de baixo do parágrafo, que diz assim: para uma discussão completa sobre o assunto, consulte o capítulo 6. Né? Então tem um vídeo do capítulo 6 lá, aqui gravado também, sobre esse estudo. Tá? Então é bom dar uma leitura, então é bom vocês sempre assistirem o vídeo e lerem o livro. Tá ok? Então é um estudo completo. Assistem as explicações, leiam o livro, deduzem em vocês o que bate e o que não bate. O que não bate vocês perguntem, deixem seus questionamentos aqui abaixo deste vídeo, tá ok? E compartilhem este vídeo com mais pessoas. Bom, a partir do momento que a pessoa emana um mal ou fala mal de você ou qualquer coisa, humanamente a gente sente. Por quê? Porque a gente constrói uma persona. E essa persona é construída através de todo o processo emocional possível dentro do paradigma materialista. É o emocional dentro do paradigma materialista. A partir do momento que você começa a estudar estes conteúdos, começa a se familiarizar com a palavra ou se deixa a palavra permear em sua consciência, você começa a perceber que essas ofensas, que esses pensamentos, essas energias negativas são transferidas diretamente para a própria pessoa. Porque só existe um único Cristo aqui, isso é metafísica. Só existe um único Cristo, que é a própria presença de Deus, que é o Filho de Deus, que é o Cristo. Porém, se a pessoa ela está no anticristo e ela está desejando o mal, falando mal de você, qualquer coisa, ela está falando dela mesma, gente. Então isso é fantástico descobrir. Por quê? Porque emocionalmente, humanamente falando, nós não temos essa ciência. Por quê? Porque nós somos diretamente ligados emocionalmente, nós estamos interconectados a todas as pessoas. E aí já vem o princípio do emaranhamento quântico. A pessoa aponta o dedo para você, fala mal de você, faz um monte de acusações a você e você fica chateado, você fica irado, você fica bravo. Por quê? Porque
Isto acontece por este fato do emaranhamento quântico emocional também que a gente tem. E esse emocional ele está construído com base no paradigma da terceira dimensão. E aí quando a gente vai desconstruindo esse castelo, a gente desconstrói esta percepção que a gente tem emocional em relação aos nossos irmãos. A gente vai percebendo que os nossos irmãos ali, eles estão baseados no anticristo. Mas você percebe também que esses irmãos, eles intuitivamente, de dentro de você, é emanada uma ajuda para esses irmãos. Mesmo que você estando imerso a esses estudos, você caia, esbarre emocionalmente em crenças, emocionalmente em acusações, emocionalmente em alguma coisa, mas o que está permeando 90% da sua mente, a partir do momento que você relaxa, que você faz, você pratica integralmente esses ensinamentos, é que vai se desconstruindo esta cápsula perceptiva emocional e você vai intencionando o amor e você começa a perceber, você começa a ter um pouco, você começa a criar, né? Não é um pouco, você começa a criar a compaixão. Compaixão é um amor condicional. Compaixão com o irmão que não está ainda a par desses assuntos, desta questão sobre o Cristo, da metafísica do Cristo. E aí, gente, a gente vai tendo a percepção que, na verdade, ele não veio dele aquilo é impessoal, né? A má prática, como se diz, né? O mestre exemplificou a verdade revelada ao longo de todos os tempos, que onde quer que o Cristo apareça, ele é crucificado. Olha só. Aqui já dá para perceber, gente, onde quer que ele apareça, ele é crucificado. Então, quando você começa a ler, começa a praticar isso, vai ter algum questionamento, vai ter alguma coisa contra ou sobre você, você vai ser crucificado, porque é contra o paradigma vigente, ok? E aí, gente, a gente faz o seguinte: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? A crucificação de Jesus é essa imagem que a gente tem da crucificação, é isto, irmãos. Quando a gente apresenta a verdade, quando a gente começa a falar sobre a verdade, e assim, se você não tem discórdia, se você não tem impedimento, se não aparecem problemas, por isso que eu falo sempre isso, ninguém chuta cachorro morto. Por quê? Porque o cachorro morto é aquele que está lá sendo bajulado, que está lá fazendo tudo que o sistema quer, que o sistema gosta, que não está atingindo ainda o sistema. Mas quando esse cachorro começa a levantar as orelhas e começa a atingir o sistema, aí eles começam a vir um ataque. Começam a vir os ataques, tanto espiritual como materialmente, começam a vir os apontamentos de dedo, começam a vir todas as outras coisas que nós percebemos quando a gente conversa com algumas pessoas, quando a gente responde algo com as pessoas, né? E comparações que a gente sofre também. Então, é isso, meus irmãos, tá? Nós estávamos trabalhando o filme Matrix e tem uma parte bem instrutiva sobre isso, quando o Neo tá saindo do elevador e vem um rapaz faceiro pedindo que o Neo ver se o Neo deixasse ele levar as coisas dele. E não tenho nada para você levar aqui. E aí ele insiste atrás do Neo, né? E ele vê que o Neo é o herói dele e tal. E ele fala o seguinte: Neo, mas daí o Neo, eu vim atrás. Não, o Neo disse: não, você não precisa vir atrás de mim. Mas você me salvou. Eu não te salvei, você se salvou. Então ele deu uma resposta firme para aquela pessoa. No modo humano de ver, ele estava sendo arrogante. Então é assim, gente, é assim que acontece as situações, né? Que acontece, uma interpretação de cada um. Dentro do modo humano, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Mas na consciência espiritual, quem já está fadado, quem já tem foco em conseguir o seu objetivo, que é a missão que foi lhe dada, a missão que Cristo nos deu, a missão que Deus nos deu, de conhecer a verdade, praticar a verdade, compartilhar aqui um pouco com vocês, pouquinho, tá? Não é aquela questão de o santo, não, é um pouquinho a cada ano a gente vai aprofundando, a cada mês a gente vai aprofundando, a cada dia a gente vai tendo uma percepção diferente de como é a realidade. O Cristo sempre foi crucificado e o Cristo será sempre crucificado, mas não é uma nação ou uma raça que crucificará, é a crença universal em dois poderes, que é o anticristo, que
que é o anticristo para você e para mim. Então a crença em dois poderes, ela crucifica, porque as pessoas, você está falando assim, não existe doença, a pessoa acredita em doença. Então o que a pessoa vai atacar você? Porque você está falando uma besteira, você é louco, porque a doença existe. Você vai dizer que não existe falta e carência. A pessoa, não, você está vendo um monte de gente passar fome e todas as questões que tem no mundo. Como que você está dizendo uma besteira dessa? Em que mundo você vive? E aí é que está a crucificação, meus irmãos. Nós temos que entender o que o Joel passa nas entrelinhas. Porque nós não podemos aqui, meus irmãos, eu assumi uma missão com o Joel. Quando eu pedi a consciência dele na ressonância, e eu sinto a consciência dele, eu sinto essa força interior que a consciência dele tem, que é de elevadíssima ordem espiritual, a vibração. E muitas vezes, quando as informações são negadas aqui em estudos, isso faz mal para mim, eu sinto na carne isso. Então eu estou dizendo para vocês do fundo do meu coração, que, do fundo do nosso coração aqui, que, gente, é preciso levantar as orelhas e entender o que quer dizer nas entrelinhas. Nós não podemos levar esses estudos, não podemos levar esse material riquíssimo aqui como um conto de fadas. Não podemos levar esse material do Joel como como que se diz assim, como um devaneio, gente. Tá? Joel sempre diz em suas palestras que esse material ele tem de ser praticado diligentemente. É uma devoção a este trabalho, é uma devoção a estas verdades e ao próprio Cristo. Portanto, algo como um calendário, portanto, quando algo como um calendário na parede diz, você já passou dos 60 anos, apenas olhe para ele e diga, anticristo, você pendurado nessa parede não tem nenhum poder sobre mim. Imagine dar poder a um calendário na parede e, no entanto, isso não assusta cada um de nós por causa do que aceitamos como a crença sobre o calendário? Então aqui Joel faz uma pergunta, se não nos assusta como a gente aceita uma crença sobre o calendário, porque muita gente vive sobre o calendário, hoje é dia 5, hoje é dia tal, eu recebo no final do mês aquela ansiedade para receber, para pagar conta, gente. E é por isso que a gente manifesta tanta carência neste mundo. É por isso que a gente trabalha em prol do homem cuja respiração está nas suas narinas. A partir do momento que você vai soltando essas questões de olhar para o calendário, ver qual dia da semana é, quantos dias falta para você receber e que você está quebrado, que você precisa daquele dinheiro para pagar as contas, você vai começar a transformar o seu mundo primeiro internamente, porque você não vai sair do salário tão cedo, mas primeiro internamente para depois isso aparecer como frutificação externa. Tá? Então devemos sim ter paciência, estudo e prática nesses assuntos aqui. Por isso que eu digo, né, gente, é entender o que o Joel quer nos dizer nas entrelinhas destes estudos. Não faz diferença se é um simples resfriado, uma epidemia, corona, ou o depólio ou um câncer. Por favor, tente lembrar-se disto. Você não está lidando com nomes, você não está lidando com efeitos, você está lidando com a única causa de discórdia que já existiu no mundo e que é hipnotismo que resulta na crença em dois poderes. Quer você chame de hipnotismo, anticristo ou uma prática, desde que você o impersonalize e reconheça que por causa da natureza de Deus, ele deve ser impotente. Você é livre, ou, pelo menos, está a caminho da liberdade. Você alcançará sua completa liberdade na proporção da sua capacidade de impersonalizar cada fase do erro e então anulá-la descansando na palavra. Isso é um nada. Não saia para combater o inimigo, que é mais forte do que você, porque você será vencido por sua crença. Aqui é um paradoxo, né, gente? De que ele é poder e cada tentativa que você fizer para combatê-lo o tornará mais poderoso. Cada vez que a gente põe foco em problema, mais o problema se proliferar, de todas as ordens. Financeira, intelectual, de entendimento desses estudos aqui. Vou dar um exemplo prático do que acontece nesses estudos, tá? No início. A pessoa lá entra
nesses estudos ela começa a ter, para ter um pouco mais de sossego, prosperidade, para ter um pouco mais de grana. E ela acaba percebendo que isso não acontece de imediato. Então a pessoa ela começa a ficar preocupada com isso, porque ela está estudando e cada dia está acontecendo mais coisas negativas com ela. Ao mesmo tempo, meus irmãos, é preciso entender que a consciência permeada de inverdades, essas inverdades elas tendem a sair, elas tendem a ser limpas pela ação do Espírito onipresente, cuja você permitiu que permeasse a sua consciência. Ele está limpando. É a mesma coisa da onda da ressonância. Ela entra, como o professor fala, entra e tem uma onda escura que tranca. O que é essa onda escura? É o nosso sistema de crença, é o paradigma, é o seu sentimento de que você está numa ruim e que você precisa lutar contra aquilo que está ruim na sua vida. Ou seja, falta de dinheiro, falta de relacionamento, conflitos externos e internos. E aí você precisa entrar neste contexto de que precisam ser apaziguados emocionalmente essas sensações de conflitos para que a onda possa fazer o trabalho dela, que é a limpeza. A onda nada mais é que o Espírito onipresente, é o próprio Cristo agindo em nós, mas precisamos deixá-lo agir, é a nossa centelha divina, precisamos deixar ela vir e fazer o que tem de ser feito. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí nós não damos poder a situação alguma de discórdia e conflito, doença, morte, escassez e todas essas coisinhas mais. A gente para de começar a dar poder. Acontece, vão acontecer e vão persistir acontecendo, meus irmãos. Mas é a nossa percepção, através daquilo que aconteceu, que começa a mudar. Percepção consciente e emocional. É o emocional e o pensamento juntos. E aí vira a questão da congruência, a questão do acreditar. De deixar que ele faça a sua vontade. Por isso que nem sempre é sensato que os praticantes façam visitas pessoais aos pacientes. Muito raramente faço isso. Joel não visitava paciente algum. Tá? Por quê? Porque aquele paciente ia demonstrar que ele estava naquela sensação. E aquela sensação transmite uma onda. E com onda gera interferência construtiva. Porque a tendência é você ver com seus olhos que aquilo realmente está acontecendo. E a tendência é você dar poder àquela situação. Tão raramente que nem consigo me lembrar da última vez. Então Joel, raramente ele visitava pacientes. Tá? Por que eu deveria? Ele perguntou, por que ele deveria ir lá ver se realmente o trabalho espiritual de cura estava sendo feito pelaquela pessoa? E aí é uma dúvida, né, gente? Isso gera uma dúvida que gera um colapso de uma função de onda que baixa a frequência. Para tirar a água da estrada, ou está lá para começar? Viu? Então, por que eu deveria ir lá para tentar tirá-la da estrada? Existe um poder a ser combatido? Não há poder para começar. E minha correria por aí representaria apenas meu próprio grau de medo, viu? Medo significa baixa da frequência. Portanto, o caminho mais sábio que devo seguir é ficar bem em casa e perceber o seu nada. A partir do momento que é emanado uma luz da consciência espiritual que cura, a pessoa não precisa, ela emanou, ela já sabe, ela tem a certeza interior que aquilo já foi feito pela graça que ela recebeu, em sua própria consciência. Quando você traduz pecado, doença, morte, falta ou limitação em palavras, isto é má prática, uma crença em dois poderes, e isto é anticristo, uma crença em dois poderes, ou isto é o hipnotismo universal, uma crença em dois poderes, você tem todo o direito de deixá-lo virar ser e ir dormir. E em vez de sentar, temê-lo, combatê-lo e se proteger dele, quando na realidade não há ele. O que ele está dizendo aqui é a mesma coisa que a gente já falou, né? Se a gente der foco ao que está nos acontecendo de negativo, der foco ao que está acontecendo de todas as questões em nossa vida, nós só vamos proliferar este mesmo poder. Ele vai crescer ainda mais, porque nós que estamos
está sendo manifestado da consciência e está sendo alimentado aquilo. Nós estamos colocando energia naquilo, emoção naquilo, nós estamos sentindo que aquilo é real e aquilo vai se proliferar mais e mais e mais. Até que a gente tire o foco desta atenção e vamos para dentro. E lá nós contemplamos o Cristo e vemos que é um nada, que não existe poder na crença em dois poderes. Não há diferença entre uma doença e outra, ó. Não há diferença entre um pecado e outro. É apenas uma questão de perceber que a água no deserto não é água, mas uma miragem. Que doença não é doença. Falta não é falta, limitação não é limitação, ódio não é ódio. Hipnotismo não é hipnotismo. Tudo isso é uma miragem. Descanse na palavra e não saia para combater o inimigo. Toda vez que a gente recebe um ataque, gente, seja nós está divulgando esse trabalho, seja na internet, seja em casa, em qualquer lugar, qualquer coisa, a gente não combate, a gente aprende a não combater. Eu sentia, né, há um tempo atrás, uma indignação dentro de mim. E essa indignação foi transformada, está sendo transformada em sentimento ainda mais concreto em relação à palavra. Esta confiança está aumentando dentro de mim e eu estou deixando de ter essas revoltas internas dentro de mim, porque isso despedaça a gente por dentro. Eu muitas vezes de noite acordo de madrugada com todas as minhas percepções aqui. Se tivesse uma pessoa tipo como Lohane, como existia como Joel, que o Joel escrevia para Lohane contando as suas sensações após meia-noite de sono e você sendo despertado para contemplar o Cristo, porque o conteúdo, os programas que estão rodando dentro da consciência estão sendo limpados, estão sendo vindo à tona e você está sentindo aquele despedaço de você. Você se torna-se um nada. O ego, ele tenta lutar de todas as formas contra a presença de Deus. Contra. Então, para solucionar isto aqui, todos os embates da vida, a discórdia, nós pararmos de dar poder a essa crença de dois poderes, nós temos que começar a intencionar o bem. E o bem é onipresente, que é o nosso próximo tópico a seguir. Por mais anos que eu gostaria de lhe contar, o pensamento me atormentou. Como posso amar Deus? Eu não tinha um traço de sentimento em minha alma, minha mente ou meu coração por Deus. Eu não sabia como amar a Deus. Pude amar a Deus somente quando percebi que Deus não é responsável de nenhum modo, forma ou maneira pelos males do mundo. Nem há nada que Deus possa fazer a respeito de nossas falsas crenças. E então pude amar a Deus, porque vi a impotência dos chamados poderes do mal. Agora posso amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, pois sei que Deus está mantendo e sustentando o seu universo. Olha aqui, gente, essa passagem aqui é espetacular. Por quê? Resume-se a tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Que se sentimentos humanos justamente sempre vai ter interesse particular de agradar um ego humano, de agradar uma pessoa que está ali elogiando você, achando que você é isso e aquilo e aquele outro, e você vai agradando. Não, gente, Deus não está. O amor de Deus não é este amor que a gente percebe humanamente. O amor de Deus sustenta todo o universo, nos sustenta, é o oxigênio. Nós respiramos o amor de Deus porque Deus não está na dimensão humana da vida. Deus está na dimensão espiritual, onde se aborda o todo. E precisamos entender que mesmo com bajulações, mesmo com aumento de tudo isso aí, nós precisamos ter uma certeza, que é o único propósito que a gente tem de buscar, tocar na face do nosso verdadeiro Pai. Continuando aqui. Uma vez reconhecendo que os chamados poderes deste mundo não são poderes, não faltará muito para que o céu se estabeleça na terra. Existe apenas um poder. A crença em dois poderes que constituem a mente carnal
é um poder temporal e opera como poder mental e físico somente enquanto a crença existir. Uma vez que você chega mesmo em certa medida à realização de Deus, sem poderes bons, sem poderes maus, apenas Deus e apenas o poder de Deus, é a realização de que esta crença de dois poderes opera como uma má prática universal, um anticristo, um nada. Então, gradualmente, você se torna livre. Não há poderes materiais ou mentais que possam operar na consciência de um indivíduo que vive na realização de que a graça de Deus é sua suficiência. Olha só, eu vou ler de novo esse pedaço aqui para vocês. Não há poderes materiais ou mentais, tá? Então não há poder na matéria e nem mental que possam operar na consciência de um indivíduo que vive a realização de que a graça de Deus é sua suficiência. Então, esta pessoa que está firme no propósito e essa pessoa que está com a consciência totalmente influenciada pela graça de Deus, ela não dá importância mais para os conteúdos mentais e nem materiais da vida. Ela apenas desfruta daquilo que lhe provém pela graça. Quando você se torna livre, você pode muito bem se perguntar: Deus fez algo por mim hoje? Deus fez algo por mim hoje que Deus não estava fazendo antes? Não, Deus estava fazendo isso o tempo todo. Só que agora você removeu a barreira de si mesmo. Se houver nuvens escondendo o sol de você, na proporção em que essas nuvens foram dissolvidas, o sol se revelará como tendo estado lá o tempo todo. Os exemplos aqui são fantásticos, né, gente? A gente percebe isso no tempo, né? Quando o tempo está enuviado, o sol ele já nasceu, ele já está iluminando a nossa terra. Mas a gente percebe que está nublado o tempo, porque existem nuvens ali, permeando os raios solares. E quando o céu se abre e fica azul, nós vimos o poder e a potência do sol e iluminando e os raios esquentando, né? Aquele sentimento de calor, mesmo quando está inverno. Então é isso que acontece, a turvação. Eu falei em vídeos anteriores que existe uma nuvem aqui de pensamentos e crenças aqui permeando. E a partir do momento que a gente vai estudando, a gente vai contemplando, que a gente vai meditando, nós vamos perfurando esta nuvem, a gente vai transcendendo esta nuvem e a gente chega à verdadeira luz, que é a percepção consciente da presença do nosso Pai eterno e infinito. Lembre-se de que não existe tal coisa como tempo, assim como não existem graus de maldade. Então você descobrirá que o bem que entra em sua experiência hoje estava aí o tempo todo. Está escrito esteva aqui, mas estava aí o tempo todo, apenas aguardando a remoção da barreira, e a barreira é a crença universal em um poder do bem e um poder do mal que você aceitou. Certamente, através da aceitação de dois poderes, as leis mentais materiais operam, e estas leis são tanto boas quanto más. Só quando não temos mais poderes de qualquer tipo é que não temos mais poder mental ou material bom e poder mental ou material mal. Então, hoje nós ficamos por aqui com esse vídeo. Nós vamos fazer algumas considerações desse estudo, que é um estudo sensacional, né, meus irmãos? Estou falando para vocês aqui para concluir este estudo, né? Que a gente sabe que a melhor forma que tem, né? Como que eu posso me livrar das labutas desse mundo, da falta, da carência, da limitação, desta ação de dois poderes, dessa ação desta nuvem que está, né, permeando sobre nós e que materializa e que manifesta todas as condições do mundo hoje. Então, é pelo esforço e dedicação de cada um de nós. E este trabalho que está sendo feito aqui neste canal é um trabalho de doação, de amor.
enfrentando todas as barreiras e dificuldade. Estamos fazendo com aquilo que a gente tem no momento. Estamos fazendo com aquilo que a gente tem, que é a devoção, que é o amor a Deus, que é o amor ao Cristo, que é o amor à descoberta de uma realidade que é a realidade de todo este universo. É descobrir que existe a nossa verdadeira morada, em que na casa do meu Pai, como falou nosso grande Mestre Jesus, há muitas moradas. E essas moradas são nossas consciências. As nossas consciências límpidas de toda essa crença do bem e do mal. Límpidas de toda a aceitação emocional de que existe algo para se ganhar, algo para se curar, algo para se mostrar para o mundo. Então, meus irmãos, aquilo que a gente emana de nós mesmos, que é a simplicidade que Joel nos traz nos seus ensinamentos, simplicidade que o professor Hélio Couto nos traz na explicação da mecânica quântica, na sua ferramenta ressonância harmônica, em seus atendimentos e em tudo aquilo que a gente vê de uma pessoa iluminada, de um ser iluminado, de um herói que desbravou este caminho do desconhecido. E a simplicidade que a gente vê no Morpheus. Vocês vejam, notem que essas pessoas elas têm algo em comum. Morpheus, professor Hélio Couto, Joel, Neil, que é a certeza e o foco de terminar sua missão. Obrigado.